Que vamos falar aqui, a Damares concorda com os animais que só se transam para se reproduzirem, né? Tem a ver com a nossa pauta agora na sequência. Muito malvado, gente. Os programas que falem em abstinência sexual não surtem efeito quando o assunto é adiar o início da vida sexual entre os adolescentes. Vamos lá, Paulinha. Em decorrência daquela polêmica lá envolvendo a ministra Damares Alves, surge agora essa posição da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos contar essa história aqui para os nossos espectadores e ouvintes. A Folha de São Paulo teve acesso a uma avaliação do Departamento Científico da Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Diz que eles até vão mandar esse documento para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e também para o Ministério da Saúde, para dar ali a opinião deles a respeito desse programa direcionado às questões de abstinência sexual, né? Que é uma proposta que a gente sabe que a ministra Damares fez, uma campanha que vai começar agora em fevereiro. Então, eles foram lá analisar alguns fatos, né? Eles revisaram estudos, montaram uma equipe de análise. E aí, o que é que eles entendem? Que o adolescente, ele tem o direito, o adolescente jovem, eles falam assim, reconhecer o direito que adolescentes e jovens possuem quanto à importância de conhecer seu próprio corpo e receber informações e cuidados adequados à saúde reprodutiva. Aí eles dizem assim, embora teoricamente protetoras, as intenções de abstinência geralmente falham, pois a mesma não é mantida. Estes programas não são eficazes para retardar o início das relações sexuais ou alterar comportamento de risco. E aí eles dizem, essa é a fase em que a vida sexual geralmente inicia. Não podemos dizer ao adolescente que se abstenha de ter relação. Se escolhe não ter, é uma escolha individual dele. Mas ele tem que ter o conhecimento de que existem outros métodos para que na hora em que decida, possa se proteger. E aí eles apontam que entendem que existem outras políticas mais importantes, como a informação sobre a importância do sexo seguro, o risco de gravidez precoce, infecções sexualmente transmissíveis, e que eles acreditam que essas são as informações que deveriam ser privilegiadas aí, ainda no início da adolescência, não é verdade? Aí, o que acontece? A gente ainda tem também uma fala do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que disse o seguinte, olha, a mensagem do comportamento responsável é válida, é uma vida, é o afastamento da escola, mas não pode minimizar a discussão e dar ênfase só para isso. É um problema complexo, tenho apostado muito em informar as consequências, porque acredito que esse seja o ponto essencial para a conscientização. Então, todo mundo vai ali num ponto em que tudo bem, abstinência, protelar, levar isso mais para frente, até que ponto isso traz resultados, né? A gente sabe que a própria ministra Damares falou aí de estudos, inclusive tem agora um relatório que foi espalhado para basicamente orientar a respeito da nova campanha, que cita exemplos dos Estados Unidos e de Uganda. Inclusive, esse relatório aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria aborda a questão ali dos Estados Unidos, em especial, e diz o seguinte, olha, que esses exemplos positivos aí dos Estados Unidos, eles não conferem, porque os programas aplicados por lá, voltados para esse modelo, são criticados por terem alto custo e baixa eficácia. Então, eles até contestam aí umas das exemplificações. E aí, o que acontece, Edgar? Acontece também que, pelo que eu apurei, e vamos ver se vocês concordam comigo, o Ministério da Saúde também vai ter as suas ações. Ao que eu entendi, toda essa parte de, por exemplo, preservativo, contraceptivo, isso tem mais a ver com o Ministério da Saúde do que exatamente com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A própria Damares foi lá no Twitter dela e respondeu a essa fala do Ministro da Saúde, dizendo o seguinte, mas é exatamente o que o Ministério tem dito, o Ministério dela, né, tem dito desde o início do mês. Alertamos desde sempre que seria a política complementar e não a única ou a principal.
onde está a divergência? Até quando vão omitir a verdade de seus leitores? E aí ela publicou mais uma matéria ali, uma matéria que dizia que políticas focadas apenas em abstinência não funcionam. E aí ela disse assim: por isso, desde sempre, defendemos que não deve ser a principal política e sim uma opção complementar. Parte da imprensa está fazendo um tremendo esforço para desinformar, chamando entidades e especialistas para se posicionarem contra algo que não faremos. Aí o que tem de certo? A gente vai ter agora a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez e da Adolescência, que foi estabelecida por uma lei sancionada pelo Bolsonaro, e a gente vai ter o início da campanha direcionada para um público de 10 a 18 anos, divulgando a iniciação sexual não precoce. Isso a gente vai ter, começa agora no começo de fevereiro. O que é que vocês acham? Vamos lá, voltando com o Morning Show, aqui recuperando aquele nosso último assunto, né, que fechou o bloco anterior. Paulinha trouxe aí a questão, a gente falou dessa polêmica toda que envolve aí a questão da abstinência sexual para os adolescentes e tal, a declaração, a entrevista da ministra Damares para o Correio Brasiliense, onde ela discorre sobre esse tema. Vamos lá, Adriles, já passo a bola para você aí. Você acha que essa ideia de estimular a abstinência sexual entre os adolescentes pode funcionar? Me parece que é uma ação que deve ser um conjunto de propostas, na verdade. Isso só isoladamente está fadado a fracassar, né? Está fadado ao fracasso. Eu acho que é uma ideia interessante, utópica e bem intencionada da Damares, e ela já disse explicitamente que essa política de incentivo à abstinência sexual, e quando a gente fala em adolescente, a gente acha que é 16, né? A gente percebe meninas e crianças de 11, 12 anos em periferias que têm uma iniciação sexual extremamente precoce, irresponsável, e essas meninas engravidam, contraem DSTs, etc. Tudo isso, eu acho, em grande medida, causado por um tipo de culto, de cultura de ódio à cafajestice sexual. A gente volta a falar nesse assunto, né? Essas pessoas, essas crianças que estão na pobreza extrema, elas não têm um grande acesso a bens de alta cultura, até porque no Brasil é cada vez mais raro existirem bens de alta cultura ou não tem visibilidade. E esse tipo de cultura de cafajestice sexual estimula a degeneração das relações sexual-afetivas. O que a Damares quer é estabelecer um princípio de propagar uma maior maturidade sexual. Ou seja, você transar, ficar com a pessoa com quem você tem afinidade, identificação, afeto, que o orgasmo de quando você tem uma identificação total e absoluta para além da sexualidade mais banalizada, mais vulgar, que objetifica o outro, é muito mais interessante. E previne você de contrair uma doença venérea ou de uma gravidez precoce ou coisa do tipo. Mas esse tipo de ação direta do Estado, eu particularmente acho muito ineficaz. Porque o adolescente, se é que ele está no auge da sexualidade, no auge do furor sexual, no auge dos hormônios, é uma coisa cultural que a gente quer proteger essa adolescência, porque nunca foi assim na história da humanidade, de uns 100 anos para cá. Só que a gente percebeu no século XX que esse auge da sexualidade não se coaduna à maturidade, ele está no auge da imaturidade sexual. Mas para haver esse tipo de conscientização, de educação moral, sexual, afetiva, você teria que ter exatamente uma estrutura cultural maior, maiores possibilidades de entretenimento, acesso de bens de alta cultura, coisa que no Brasil é impossível. É aí quando o Estado quer se arrogar a fazer esse tipo de propaganda, fica parecendo, a gente remete a Freud, fica parecendo o pai opressor que quer proibir o menino de transar, ou seja, estimula mais ainda. O que eu acho importante, fundamental, eu realmente acho que essa política não vai ser ineficaz, embora considere a boa vontade da Damares, é não estabelecer nenhum tipo de oposição à política de prevenção a DSTs, à gravidez indesejada, e ao cuidado dessas pessoas que já estão nesse mundo sexual, infelizmente. Entendeu? Eu acho ineficaz, mas acho que é uma iniciativa salutar, mas eu acho que ela é ineficaz sem uma ampla possibilidade de educação e acesso a bens culturais. Isso tem que ser uma ação integrada, não só de um governo, mas de décadas de atuação. Isso, eu discordo quando você... Eu concordo com o conteúdo da tua fala, Adriles, mas eu discordo quando você diz que no Brasil é impossível. A gente tem que parar de olhar que no Brasil é impossível e tratar das questões em suas bases, em seus fundos primordiais. Mas eu concordo a questão da educação, por exemplo. Eu acho que quando é impossível o Estado, que eu falei. Sim. O Estado agir diretamente nisso. Eu acho que o que a Damares fala soa como uma informalidade de que o educador, ele vá lá, oriente os seus alunos, né, os seus educandos, fala, olha,
pensa duas vezes antes de dizer o sim. O educador não, a família, né? Porque a E o Estado? Não, mas na entrevista ela fala da questão do educador, sim, que está ali à frente dos jovens, que estão se expondo a isso cada vez mais precocemente. Isso é um fato que a gente vive no Brasil. As motivações são múltiplas, né? Desde o que a propagação disso, de fato, na mídia mesmo, onde chegamos, a falta de informação e educação. Só que essa informalidade que ela sugere que aconteça, não pode vir destoando. Não pode vir destoando das políticas públicas que aí sim tem que se reforçar. Ela tem que reforçar as políticas públicas que eduquem, que informem, que mostrem para a criança e para o adolescente a percepção de quando eles estão sendo, por exemplo, violentados, quando eles estão sendo assediados, essa clareza e as vias. É isso que ela quer e fazer. As vias para que essa pessoa denuncie, que a criança denuncie e leve para os ensinantes, para os educadores, para as famílias, as informações de quando sentem que estão sendo molestadas. Essas políticas públicas que são o cerne da questão e que elas devem ser implementadas. Claro, no estilo desse governo. Ninguém vai achar que a Damares vai atuar num estilo diferente do que é a Damares como pessoa. Agora, não pode resvalar nunca na questão dela ser uma pastora e procurar sobrepor a essa questão primordial que é a informação, a educação e subsídios para que isso chegue na população jovem, para atuar junto escola e família e sobrepor os dogmas, enfim, do seu credo, da sua religiosidade. Eu acho que o dogma da religiosidade, ele se coaduna a um tipo de cultura de afeto, entendeu? O cristão, falar da boa parte do cristianismo, é exatamente estabelecer a junção entre a sexualidade e a aproximação afetiva e de amor. Ou seja, essas três coisas causam muito mais prazer do que a objetificação do sexo. Nesse sentido, esse princípio cristão humanista pode ser exatamente incorporado a esse tipo de política pública de educação. O que eu acho complicado é realmente o Estado fazer isso sozinho. Você teria que mudar toda a cultura de um país. Isso não depende só do Estado. Depende de uma estrutura familiar, de uma tradição do país, da falta de acesso a bens culturais, das periferias, que não tem oportunidade de lazer, de entretenimento, de outros valores que não sejam um tipo de música, um tipo de arte. Eu falo isso de maneira explícita, mais baixa, que resvala aos baixos instintos humanos. Sim, sim. Aí você é uma menina de 10, 12 anos, que só escuta funk e ostentação, que só que fala de sexo banalizado, ela vai entrar nessa onda. Sim. O Estado não tem jeito de coibir esse tipo de liberdade que as pessoas têm. Sim, e essa proteção, né, dos pais, ela está em toda a família, estruturada. Enfim, é uma família que tem alguma estrutura, alguma educação, alguma base. Você tem que educar os pais também. Ou seja, é uma questão de décadas. Exato. Não dá para se resolver numa gestão ou numa política única de prevenção à abstinência sexual. Chegamos na necessidade primordial, que é a educação, na verdade, de todo mundo. Vamos lá. Tem